Bom, continuamos então nessa aula de óptica 2, né, correspondente ao capítulo 35 do livro Fundamentos de Física do Halliday e Sneak, nesse nosso curso aí de óptica e física moderna, correspondente à disciplina de Física 4 da Universidade Federal de São Carlos. Hoje, então, nessa continuidade da óptica 2, o termo B, né, óptica 2B, né, começamos com reflexão e refração. Destrinchamos alguns fenômenos referente a esses temas e hoje falaremos de interferência, né, que é um tema igualmente ou até mais interessante no meu ponto de vista. Bom, a interferência ela aparece quando pelo menos duas frentes de onda de origens ou supostas origens diferentes se entrelaçam ou interagem, vamos dizer assim, né? Produzindo padrões como, por exemplo, este um que a gente descreve aqui, um, que já são padrões um pouquinho mais complexos, mas que tem sua origem descritiva no experimento de Young, de 1801. Né? Esse experimento consiste basicamente numa fonte primária, S0, frente à qual é colocado um anteparo com duas fendas e que, a partir de então, essas duas fendas vão trabalhar como se fossem fontes secundárias, um, coerentes em fase, porque são decorrentes da mesma onda originária, e vão produzir um padrão de propagação onde as ondas vão se interferir, né, produzindo, por exemplo, em um anteparo, o que a gente chama de padrão de interferência, como é o da figura à direita. Né? O fenômeno naturalmente ocorre em três dimensões, aqui ali é uma projeção em uma dimensão, em duas dimensões, e ele aparece nas mais variadas situações. A gente pode produzir essa fonte, por exemplo, com luz do Sol, produzindo uma fonte primária, com a presença de uma fenda, que vai dar origem, com a presença do anteparo com duas fendas, a uma fonte secundária que vai produzir um padrão, então, de interferência mais adiante com franjas claras e franjas escuras. Né? Basicamente, a explicação para o fenômeno ela é ondulatória, mas também geométrica. Né? Algumas continhas aí muito simples vão permitir que a gente compreenda o que está acontecendo. E basicamente é entender, a partir do momento que a gente trate as duas fontes secundárias como se fossem duas fontes em fase, porém independentes, né? Entender quando temos pontos em comum entre as frentes de onda, saber se esses pontos em comum correspondem a que projeções de oscilação, ou seja, se a gente está falando de pontos de mínimo, pontos de máximo, né, vales ou cristas, como a gente diz sobre as ondas, e como elas se compõem, né? Como sabendo que as ondas obedecem ao princípio da superposição, ou seja, duas soluções ondulatórias, elas se compõem em uma única solução ondulatória, até porque a equação de onda, que a gente já tratou aqui rapidamente, é uma equação linear, então vale o princípio da superposição. Então, quando tivermos cristas, com cristas teremos interferências construtivas e portanto, franjas claras, e quando tivermos cristas com vales, teremos interferência destrutiva e, portanto, franjas escuras. Né? Para determinarmos isso, temos que ver se no ponto do anteparo, no ponto de detecção do anteparo, qual é a correspondência de franjas e vales, né? Das pontes S1 e S2. Para isso, a gente faz um esqueminha geométrico aqui, escolhe aleatoriamente um ponto no anteparo, que é ali o ponto P, né? E faz a conta de quantas oscilações, basicamente é essa a conta, quantas oscilações vão ocorrer para cada onda
até chegar ao ponto P e, portanto, detectar se o que temos ali são franjas claras ou franjas escuras, são interseções de cristas com cristas, vales com vales, ou de cristas com vales, vales com cristas, né? Então a gente traça uma distância para esse ponto P da fonte 1 e da fonte 2, a gente chama de R1 e R2, né? A gente define ali aproximadamente um triângulo isósceles ali, né? Equilátero, com uma base tal que essa base forme um ângulo θ, né? Essa basezinha forma um ângulo θ com a distância entre os anteparos, né? Então, a diferença de caminho entre uma fonte e outra vai ser chamada de delta, nessa minha figura, e é essa diferença de caminho que vai determinar, então, a composição entre as duas ondas, uma originária de S1 e outra originária de S2. Basicamente, o que a gente está dizendo é que R1 e R2 menos delta, né, tem a mesma distância, o mesmo valor, né? R1 e R2 menos delta são as duas laterais desse triângulo isósceles. Então, o que vai me importar para ver a diferença entre um caminho e o outro é o delta, que é o R2 menos R1. Né? E sendo o ângulo θ aquele indicado na figura, né, na parte esquerda da figura, o ângulo entre essa base desse triângulo e a separação entre as pontes D, a gente vê que a projeção dessa base, né, que essa base corresponde à projeção do tamanho D em relação ao ângulo θ, né? Ou seja, D seno de θ, né? D cosseno de θ é o tamanho da base, e D seno de θ é esse delta, né? Nesse triângulozinho retângulo em cinza claro, né? Não é o triângulo maior, é o triângulozinho à esquerda, né? Então a diferença de caminho vai ser D seno de θ. Se essa diferença de caminho for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, significa que no ponto P a gente vai ter uma correspondência de crista com crista, vale com vale, enfim, coisas do gênero, né? Porque a diferença foi um número inteiro de comprimento de onda. Então houve uma defasagem de um múltiplo inteiro de comprimento de onda, né? Se, por outro lado, esse valor delta para um determinado ponto P for tal que seja meio, um múltiplo semi-inteiro de comprimento de onda, meio, 3 meios, 5 meios e coisas do gênero, aí a gente vai ter uma defasagem de uma crista com um vale, né? Ou seja, de meio comprimento de onda. E aí vamos ter uma franja escura, uma interferência destrutiva total, né? Então as duas situações são de delta igual ao múltiplo inteiro de lambda ou delta igual ao múltiplo semi-inteiro de lambda. Sendo assim, temos as expressões em vermelho. D seno de θ igual a m inteiro vezes lambda, ou D seno de θ igual a m mais meio, sendo m inteiro vezes lambda. São essas as situações que teremos, né, para um determinado ponto P, né, para um determinado ponto P. Naturalmente, é possível também averiguar, então, é possível também averiguar qual vai ser a posição das franjas e dos vales, né? Desculpa, das franjas claras e das franjas escuras, né? Em decorrência de interferência construtiva e destrutiva, respectivamente, né? No posicionamento do anteparo, né? Então a gente aproxima por um valor médio esse ângulo θ com o ângulo θ desse triângulo maior, que também está representado aqui com essa linha de traço ponto, né? Não a linha tracejadinha, a linha de traço ponto, né? E a gente sabe então que y sobre d, né, é igual a seno de θ. Então a gente pode encontrar a posição y para as franjas claras, né, o pico das franjas claras, né, como sendo correspondente a m vezes lambda. Então, teremos y sobre d igual a m vezes lambda sobre d, né, que é o próprio seno de θ. Né? Então, é possível que possamos encontrar essa relação. Tá?
aqui, na verdade, aproximamos tangente de θ de seno de θ de θ, porque estamos assumindo ângulos, sempre ângulos pequenos. À medida que se afasta desse eixo central, temos ali uma composição um pouco mais distorcida das franjas, tá bem? Então, basicamente isso que temos, né? Aqui temos essa correspondência novamente explicada, né? Tal modo que o primeiro máximo vai corresponder ao m igual a zero, né? θ igual a zero. Depois as duas primeiras franjas escuras correspondem também ao m igual a zero, mais um meio, ou menos um meio no caso, né? Que a gente só está com os valores positivos. Depois o máximo lateral, ou seria o de primeira ordem, é para m igual a 1, na expressão azul. Depois, para m igual a 1 na expressão preta, vão dar os segundos mínimos laterais. E assim sucessivamente, alternando as fórmulas com o crescente de valores de m inteiros, né? Como dissemos, a posição em y vai ser para um comprimento L. Outra hora eu estava utilizando um comprimento dzão. Aqui estou com o comprimento L. Vai ser o múltiplo por lambda L sobre dzinho. E a posição dos mínimos, em vez de ser um múltiplo inteiro, é um múltiplo semi-inteiro. M mais um meio, lambda L grande sobre dzinho, né? Então é pura geometria de semelhança de triângulos e uma aproximação aí dos ângulos, é verdade, né? Mas para ângulos pequenos, sobretudo, mas não temos aí grandes problemas quanto a isso. Conhecendo tanto a posição em Y dos máximos, como também, ou seja, das franjas claras, como também das franjas escuras, né, a gente pode calcular a distância entre, digamos, o pico de um máximo e o fundo de uma franja escura, vamos dizer assim, né? A distância, então, a região central de uma franja clara e a região central de uma franja escura. Por essa conta muito simples, que vai ser igual a lambda L vezes dzinho, onde lambda é o comprimento da luz em questão, comprimento de onda, L é a distância do anteparo às fontes e dzinho é a separação entre as fendas, né? Então, com isso, conseguimos calcular essas posições no anteparo, tá bem? Nós também conseguimos, então essa é a essência do fenômeno de interferência. Mas o fenômeno de interferência também pressupõe o cálculo das intensidades, né? Eu não sei se vocês já viram esse cálculo em algum curso, eu vou abordá-lo aqui basicamente de uma maneira bem pragmática. Bastando lembrar que a intensidade de uma onda luminosa ela é proporcional ao quadrado da amplitude em questão. Isso eu falei de onda luminosa, mas serve para qualquer onda. Se a gente quer falar da intensidade de uma onda, né, a gente está falando do quadrado da sua amplitude. Ela é proporcional ao quadrado da sua amplitude. Intensidade geralmente tem unidade de potência, ou seja, é energia por tempo, né? Então, dependendo do fenômeno ondulatório, a amplitude em questão ela está se relacionando a uma grandeza física determinada. Por exemplo, quando é uma onda numa corda, a gente está falando da amplitude medida em metros, por exemplo, né? Uma medida de comprimento. Já da onda luminosa, a gente está falando da amplitude medida em unidades de campo elétrico, né? Que no caso é Newton por Coulomb, por exemplo, né? Uma vez que o campo elétrico vezes a carga vai me dar a força em questão, né? Então, mas o cerne do que eu estou dizendo é que a intensidade vai ser proporcional ao quadrado, o módulo ao quadrado da amplitude, né? Então, a gente tem que notar que as amplitudes acompanham as soluções de onda e, sendo assim, elas se compõem com uma soma, no princípio da superposição. Já as intensidades, como elas são o quadrado da amplitude, a gente tem que tomar esse cuidado, porque as intensidades não se compõem de forma linear, as intensidades de duas ondas. São as amplitudes que se compõem de forma linear, obedecem o princípio da superposição, né? Então são as soluções de onda em si, e somente após isso a gente pode quadrar o módulo dessas soluções para obter a intensidade resultante, né?
Então, a intensidade de duas ondas não é a soma, simples soma de a intensidade de uma com a intensidade de outra. Né? Eu vou voltar a falar mais detalhes sobre isso daí. Mas aqui eu estou colocando os resultados só para a gente ter uma noção um pouco geral de onde a gente quer chegar. Né? Então, essencialmente, o resultado para a intensidade resultante da interferência das ondas da fonte 1 e 2 é esse aí, é 4 vezes zero, onde zero é a intensidade de cada uma das fontes, vezes cosseno ao quadrado de 1 meio de φ, onde φ é 2πd, distância entre fendas, dividido por lambda vezes o seno de θ. Né? Essencialmente, se tivéssemos, da onde viria isso daí? Né? É da fórmula geral para a intensidade, que eu não estou deduzindo, que eu só estou introduzindo. Né? Então, basicamente é isso daí, a intensidade de 1 mais a intensidade de 2, mais 2 vezes a raiz de 1 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo φ em questão. Quando as duas são iguais, a gente pode resumir a expressão dessa forma, que é a forma que eu apresentei na transparência anterior. Tá? Mas a origem da composição é essa fórmula das duas intensidades em questão. Tá? Analisando, eu vou voltar a falar dessa forma. Tá? Eu vou voltar só por completeza. Eu acho interessante, enfim. Né? Eu não estou cobrando essa dedução, mas eu vou voltar a falar dessa fórmula. Só analisando, então, um pouco esse resultado que está em azul aí embaixo, né, a gente pode notar que quando a gente tem este ângulo em questão, né, tal que corresponda, essa definição de φ aí, tal que ela corresponda a máximos e mínimos no espectro das franjas de interferência, né, a gente nota que quando o argumento do cosseno, que é 1 meio de φ, for igual ao múltiplo inteiro de π, no caso, então, φ igual a 2mπ, né, como está na fórmula ali, nesse caso, temos, então, cosseno de mπ. E cosseno de mπ com m inteiro vai te dar mais ou menos 1, que é o quadrado da 1, que dá o valor máximo de 4 e 0. Então, seria o valor máximo. Né? Então, nesse caso, dá para perceber que para 1 meio de φ igual a mπ, se a gente utilizar a definição de φ, novamente, que está aqui, certo? 2πd sobre lambda igual a seno de θ, né? Colocar nessa igualdade, a gente tem a correspondência de πd sobre lambda seno de θ igual a mπ, que vai lá dar os pontos de interferência construtiva. Né? A mesma analogia pode ser feita com as franjas escuras, que seriam tais que 1 meio de φ correspondência ao mínimo dos valores de intensidade, que é zero, e que acontece quando temos múltiplos semi-inteiros de π para 1 meio de φ. Então, meio de φ igual a m mais 1 meio vezes π, múltiplo semi-inteiro de π. Nesse caso, teríamos os pontos de interferência destrutiva. Né? Como está explícito aí na figura, então? Né? Como está exatamente explícito aí na figura. Lembrando que a intensidade para a fonte, para cada uma das fontes, é I0, né? É I0, mas a correspondência vai resultar não em 2 e 0, né? Mas em oscilações entre 4 e 0 e 0, não I 0. Né? Então ela vai de 0 a 4 e 0, por conta desse padrão de interferência. Então, como eu disse, esse padrão de interferência, aqui eu estou fugindo um pouco da nossa bibliografia fundamental, estou utilizando aqui um material do livro do Moisés, no Sensweig, né? Em que eu reavivo um pouco a discussão da interferência do ponto de vista matemático. Né? Então, nessa descrição, nós temos uma onda, que é uma onda plana, ela é harmônica, tem lá cosseno de kx menos ômega t mais um delta, que é uma fase arbitrária, né? Uma constante arbitrária. Né? Então, basicamente, a gente está dizendo que essa onda tem uma frequência ômega angular, que está relacionado com a frequência como 2π nu, que está relacionado com o período como 2π sobre t. Né? A gente tem ali o número de onda K, que está relacionado com o comprimento de onda igual a 2π sobre lambda.
né? Temos a relação entre ômega e K pela velocidade, né? Velocidade vezes K igual a ômega. O K é o módulo, o K sem o negrito, né? É um módulo de um vetor, né? Um vetorzinho que tem direção U, nesse caso, né? E a gente vai, então, a ideia é compor essa onda, no caso uma onda eletromagnética, ela se propaga numa determinada direção que acompanha K, né? E a nossa ideia vai ser compor essa onda para discutir o fenômeno de interferência. A gente tem que lembrar, entretanto, que outros pormenores dessa onda podem ser discutidos nessa linguagem, como, por exemplo, quando saímos de um panorama de onda plana para um panorama de onda esférica. No caso aí, de onda esférica, a amplitude cai com a distância. Consequentemente, o quadrado da amplitude cai com o quadrado da distância. É por isso que quanto mais distante de uma fonte luminosa, a intensidade cai com o quadrado da distância. Né? Isso é para qualquer onda, para qualquer fonte, pode ser uma onda sonora também. Tá? Pode ser uma onda sonora. Então a gente costuma tomar o quadrado desse valor e calcular um valor médio. Geralmente é um valor médio, então, de um cosseno ao quadrado e de um seno ao quadrado, que sempre vale meio. Né? Isso fica aí a critério de vocês também demonstrarem que o valor médio de um cosseno ao quadrado no tempo é igual ao valor médio de um seno ao quadrado no tempo, que é igual a meio. Facinho de demonstrar. A gente pode fazer em aula, se vocês aí não conseguirem fazer de forma individual. Né? Mas fica como exercício para vocês. Tá bem? Mas vamos ali para a interferência. Então vamos colocar duas amplitudes. Tá? Então teremos uma onda que corresponde à soma de duas amplitudes. Tá? Essa representação de onda é a representação no plano complexo, que provavelmente vocês não conhecem. Tá? Não tem problema. Tá? A gente vai tomar a parte real disso daí e fazer as contas nessa direção. A única coisa importante aqui, né, como eu disse, que eu estou extrapolando o conteúdo, eu precisaria ser um pouquinho mais detalhista, né, é que eu estou somando as amplitudes, tá? Eu não estou somando as intensidades. Então, eu estou somando as amplitudes, aí eu tomo o módulo dessas amplitudes ao quadrado, tá? Eu tomo o módulo dessas amplitudes ao quadrado, né? A ideia é basicamente essa. Né? A operação que se faz é, então, tomar o módulo das amplitudes ao quadrado, pegar uma amplitude e multiplicar pelo seu complexo conjugado, certo? E isso vai te dar um número real. Ao fazer essa conta, eu caio numa expressão com aquele perfil, né? Aquele que eu apresentei para vocês, tá? Em que eu vou ter uma amplitude ao quadrado, mais a outra amplitude ao quadrado, mais o produto de duas vezes o módulo de uma amplitude pela outra, multiplicado pelo cosseno da diferença de fase, que eu chamei lá de φ. Né? Aqui é a φ2 menos φ1. Porque uma tem uma fase φ2, a outra tem uma fase φ1, como a gente está expressando ali. Tá? Não vou me aprofundar nessa questão, eu apenas estou colocando para vocês o caminho que precisaria ser seguido. Tá? Eu não vou fazer dedução detalhada, explicar o plano complexo e etc. e tal, porque isso é um pouco fora do escopo daquilo que a gente havia planejado com base no capítulo 35 do livro do Halliday. Tá? E naturalmente vai ter esse perfil, então, a intensidade que a gente já considerou na discussão anterior. Tá? Então, basicamente, vocês vão usar esse resultado em alguns problemas. Tá? Mas existe a dedução dele, podem procurar ali no livro do Moisés, quem tiver mais interessado, a gente até pode discutir em aula, mas aqui é só uma orientação de como isso surge. Né? Aqui a gente está falando de duas fontes secundárias, mas a gente pode fazer uma interferência de 3 fontes, de 4 fontes, de 5 fontes, de N fontes. Né? Nesse caso, o perfil de interferência vai ser dado por essa expressão. Tá? E a intensidade da fonte resultante, né, vai ser n ao quadrado vezes 0. Né? Naturalmente é consistente com duas fontes, né, que vai dar 4 e 0. Né? A intensidade máxima das franjas. Né? O perfil de interferência é descrito por essa diferença de fase φ,
Aí estamos assumindo que a distância entre uma fonte e outra na emissão secundária é a mesma, né? Ela obedece ali uma distância dzinho de uma fonte secundária para outra, né? Então, se tiver n fontes separadas na distância d uma da outra, né? É, 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 uma outra colocação, também feita no livro do Moisés, né? E que não é aprofundado ali no livro do Halliday, é que se essas fontes forem de origens diferentes, aí há uma perda de fase total entre elas. Aí esse valor médio dos cossenos, né, e dos senos que aparecem ali vai ser igual a zero. Então, nesse caso, né, em que esses valores médios de φ, do cosseno de φ ali nas intensidades é igual a zero, o resultado é apenas intensidade igual a I1 mais I2. Se for para N fontes, o resultado é igual à soma das intensidades. I1 mais I2 mais I3 mais I4 até IN. Então tem quando as fases estiverem ao acaso, não tiver uma correspondência de origem de uma mesma fonte, né, as fontes secundárias serem providenciadas pela mesma fonte original, nesse caso a gente tem é zerado o valor médio das diferenças de fase, né? É uma das coisas que acontece também. O fenômeno de interferência também pode ocorrer de outra forma, não com fendas, mas por meio de filmes finos, né? Através da propriedade refratária desses filmes, né? Você pode fazer com que a diferença de caminho entre dois raios luminosos, que era devido à diferença ao fato de haverem fontes secundárias diferentes, separadas pela distância d, que davam aquele triângulo isósceles, mais o espaçamento delta, e o delta era essa diferença de caminho. Essa diferença de caminho pode acontecer por causa de um fenômeno com filme fino, por exemplo. Você pode olhar o raio 1 e o raio 2, né? Um tem a trajetória só de reflexão, o outro tem a trajetória de uma refração seguida da reflexão de uma nova refração, né? Tal modo que eles vão ser paralelos ali, né? Só que acontece que um deles andou mais que o outro no meio refratário, né, do filme fino. E esse andar aí, né, vai levar a uma diferença de trajetória, de comprimento de trajetória, que vai introduzir, então, um deslocamento, né, uma defasagem, uma mudança de fase, um deslocamento dos comprimentos de onda, né? Esse fenômeno é muito fácil de observar em superfícies óticas, como a superfície de um CD, ou a superfície de óleo quando cai no asfalto. Curioso, né? Ali estamos tendo um fenômeno de interferência, que a gente acha que o óleo ficou colorido, não é. É pura e simplesmente um fenômeno de interferência, né? E em lâminas de microscópio e coisas do gênero, né? Para fazer medidas de contraste luminoso em amostras microscópicas e coisas do gênero. O cálculo ali da diferença de caminho é decorrente, novamente, das propriedades associadas ao índice de refração, né? Então, se vocês olharem no filme aqui, um filme de comprimento L, índice de refração N2, né? O que é que nós temos? Vamos imaginar um meio também de índice de refração N1, que seja não necessariamente o ar, né? Vamos ter N1 e N2, né? Se o N2 é maior que o N1, aqui parece que vamos ter interferência construtiva numa situação contrária ao que a gente estava analisando, né? Que o múltiplo é semi-inteiro, se vocês olharem na primeira fórmula. Nós vamos entender isso com um pouquinho mais de detalhes. Para entender isso com um pouquinho mais de detalhes, vamos pegar o outro caso, o N2 menor que o N1, né? Então, nesse caso, do N2 menor que o N1, né, a gente sabe que na figura em questão, a gente vai ter a diferença de caminho dado por duas vezes, né, o comprimento L, né, basicamente uma ida e volta, né? Estamos assumindo um ângulo θ bem pequeno, né? Então, basicamente uma ida e volta, tal modo que a
se essa que seria essa diferença de caminho, se ela for um múltiplo semi-inteiro de lambda 2, ela basicamente, a gente usa como referência o lambda no vácuo, né? Tal modo que lambda no vácuo igual a lambda 1 vezes n1, que é igual a lambda 2 vezes n2, né? Então, se for um múltiplo semi-inteiro desse lambda 2, vai dar uma diferença de meio ou semi-inteiro de comprimento de onda, que dá uma interferência destrutiva. E da mesma forma, para construtiva, se for uma diferença múltiplo inteiro, vai dar uma interferência construtiva, né? Então, a gente teria aquele padrão comum, né, de interferência destrutiva e construtiva. Acontece que se o N2 é maior que o N1, tem uma coisa adicional que acontece, que está aqui informado na figura, né? O raio refletido ele tem uma defasagem de 180 graus e o refratado ele vai estar em fase, né, com o incidente. Então, assim, no caso em que N2 é maior que N1, né, a gente vai ter, devido a uma das reflexões, né, no caso a reflexão de 1 para 2, né, uma alteração de 180 graus, ou de π radianos. E essa alteração corresponde a um deslocamento de mais meio comprimento de onda, né, ou menos meio comprimento de onda. Então, isso leva à indicação de que as fórmulas se alternam entre destrutiva e construtiva, né? Então, o cenário que era esse passa a ser esse, né? Por causa de o que era semi-inteiro, vai ter o comportamento de inteiro, que vai ser complementado por esse meio comprimento de onda. E o que era inteiro vai ter comportamento de semi-inteiro, também, de novo, por causa desse meio comprimento de onda, né? Então, é por isso que, para determinados vidros, né, filmes que são colocados em vidros, de dentro para fora, né, como é que funciona o filme fumê num carro, por exemplo? É uma camada de filme que você põe sobre o vidro, né? Então, numa certa direção, quando você está dentro do carro, vem um raio de luz de fora, atravessa primeiro o fumê, depois o vidro e depois vai para você. Quando você está fora do carro e quer olhar para dentro do carro, o raio de luz sai lá de dentro e atravessa primeiro o vidro, e não o fumê, e depois o fumê, né? Então são ordens diferentes. Se a gente pegar o vidro e o filme, né, e o insufilme, você vai ter, num caso, numa direção, o índice de refração maior que o outro. Na outra direção, o índice de refração menor que o outro, né? E isso vai levar, então, que você consiga, num caso, vai te dar interferência sobremaneira construtiva, no outro caso, vai te dar interferência sobremaneira destrutiva, né? Então, de dentro para fora, você vê o que está lá fora, porque a interferência está sendo construtiva. De fora para dentro, você não vê o que está lá dentro, porque a interferência está sendo destrutiva. Então, essa ideia dos filmes nessa ocasião, mas em tantas outras, funciona também desse jeito, né? Sempre manipulando os índices de refração. Então, esses são os fenômenos relacionados à interferência, né? Mas a coisa não para por aí, não está completa. A gente vai ter que ter o efeito de borda das fendas sendo levado em conta também. E isso vai alterar um pouco o padrão de interferência. Isso é um assunto para difração, tá? A difração ela existe independente da interferência, só como efeito de borda, né? E a difração é tema da aula óptica 3, é tema do próximo capítulo, capítulo 36, não é tema desta aula, tá? Esta aqui é a aula óptica 2, sendo encerrada, né? A parte B dessa aula. E a gente encerra aqui com algumas dicas de exercícios, o exercício 21, o exercício 29 e o exercício 37, assim como o exercício 45. Vocês podem ali encontrar esses exercícios nos livros e aqui tem a dica de solução, tá? Mas que também podemos voltar a discutir nas aulas. Então são exercícios que envolvem sempre esses conceitos geométricos de interferência, tá? Com isso, então, a gente encerra essa introdução teórica, fica aí o material para vocês resolverem os exercícios.
Lembrando então que a gente já cumpriu com o material na óptica 1 do capítulo 33, na óptica 2 do capítulo 35 e falta ainda o capítulo 36, que será do tema de difração, tá? Que é um tema bastante bonito. Eu considero dos três temas o mais interessante é o de difração, tá? E todos eles vão estar conectados lá com a física moderna, com a física quântica, no transcorrer aí do nosso curso. Ok? Muito obrigado.